por que eu resolvi deixar Sydney? Pois bem, gente, muita gente me pediu esse vídeo e hoje eu resolvi trazer aqui para vocês os motivos pelo qual eu resolvi deixar Sydney, uma cidade que eu amo muito, que foi minha casa por quase 7 anos aqui na Austrália. E, aliás, quase não, mais de 7 anos aí na Austrália, é mesmo. Eu cheguei em dezembro e a gente se mudou agora em fevereiro, né? Então foi 7 anos e pouquinho. Pois bem, quem veio para a Austrália pela segunda vez, como foi o meu caso, que fez um intercâmbio e depois voltou para a Austrália, sabe que a nossa curva de crescimento no primeiro intercâmbio é muito maior. Geralmente a gente passa por muito mais perrengue, tem muita dificuldade com a língua, não sabe como é que as coisas funcionam. E nessa primeira vez fazendo intercâmbio, geralmente a gente aprende demais. A gente aprende muito sobre a vida e muito sobre nós mesmos. E eu lembro disso ser a parte que eu mais gostei, assim, de intercâmbio, né? Pra mim, minha segunda vez aqui já foi uma experiência diferente, porque você já não tá, assim, passando pelos mesmos desafios mais. É mais fácil você, inclusive, se acomodar, porque você já entende como é que as coisas funcionam e é fácil você só levar a vida, né? Imagino que a mesma coisa deva acontecer para quem tá aqui há muito tempo. No início é bem desafiador e depois é muito fácil você tornar a sua vida mais do mesmo. E eu sempre tive saudades desse início de intercâmbio, de muita mudança, de muita coisa diferente, de muito desafio, porque eu gosto de sentir que eu estou desenvolvendo, eu gosto de crescer, sabe? Gosto de conseguir olhar para trás e ver que eu tô melhor um pouquinho a cada dia. E então eu já tinha um pouquinho dessa saudade de fazer intercâmbio e tinha essa vontade. Já passou pela nossa cabeça até outros lugares, né? Eu lembro que uma vez a gente foi visitar as Filipinas e eu encontrei com uma amiga minha que mora lá hoje em dia, ela fez inglês comigo aqui na Austrália. E eu e o Andrew cogitamos, inclusive, fazer um intercâmbio para as Filipinas, ficar lá por alguns meses só para poder ter uma vida diferente, sabe? E até que dentro da Austrália, a gente já cogitou simplesmente mudar para outro lugar. Então, a gente passou ali 19 dias por Perth, por WA, ali na costa do outro lado da Austrália. E a gente gostou muito das viagens e pensou, e se a gente morasse aqui? A gente pensou nisso para Queensland também. Teve uma vez que a gente foi, inclusive, para Noosa para poder visitar, para ver se seria um lugar que a gente gostaria de morar. E essa vontade de morar em algum lugar sempre esteve mais ou menos rodeando a gente, nem que fosse por algum tempo. E Canadá, Estados Unidos e tudo não passava muito pela nossa cabeça. A gente até chegou a pensar em outro país, assim, mas foi... Na verdade, só veio as Filipinas, assim, nessa viagem que a gente fez, mas... rapidamente a gente também já mudou de ideia, porque quem mora aqui na Austrália sabe que a vida é muito maravilhosa, difícil você encontrar algum outro país que você tenha essa qualidade de vida, a segurança e todas as coisas maravilhosas que a gente tem por aqui, né? E aí, juntou também com o Andrew ter vindo de uma cidade pequena lá do Canadá. Então ele já gostava dessa vibe de cidade pequena e ele morava em Sydney por muitos anos, ele tá aqui há muito mais tempo do que eu. E eu também só morei, lá no Brasil eu morava numa cidade menor, eu sou apaixonada por Sydney, pra mim não tinha muito problema o fato, sei lá, as pessoas às vezes reclamam assim de trânsito, de ser muito busy, coisas nesse sentido, isso nunca me incomodou de fato, apesar de em alguns momentos específicos, às vezes você fica meio assim, ai que saco, seria melhor se fosse diferente, mas até visitando outros países e vendo outras realidades, você vê que não é tão ruim assim, né? E aí... Mas ele tinha muito essa vontade. E como eu tenho essa vontade de início de intercâmbio, desafio de novo, eu falei, beleza, podemos nos mudar pra gente poder ver como é que é. E aí, isso tudo também somou com a nossa vontade de planos futuros, assim. A gente tem vontade de comprar uma casa, a gente tem vontade de ter uma família. E os bairros que a gente morou em Sydney, né? A gente morou em 2 bairros ali, St. Peters e Rosebery. E são bairros muito legais, principalmente Rosebery, é um bairro assim muito residencial, tem muitas casas ali, mas para comprar uma casa, se você não consegue olhar para uma casa interessante com menos de 2 milhões. Então bom, na verdade eu ia falar menos de 2 milhões do bolso, mas pelo menos dá entrada para um financiamento desse valor, né? E pra gente começou a ficar apertado por conta do custo de vida em Sydney. Então, para vocês terem uma noção,
como esse início do ano de 2024, né, o primeiro semestre de 2024, a gente estava tentando fazer uma empresa, que o Andrew queria ter uma empresa no ramo dele, ele estava trabalhando com isso e todo o valor, tudo que ele fazia, ele só reinvestia na empresa. E a gente estava vivendo no meu salário e eu trabalhei por boa parte do tempo part-time por 24 horas por semana. E o meu salário de 24 horas por semana dava simplesmente para pagar as contas, entendeu? Só de aluguel a gente pagava quase $900. Então, eu até fiz um vídeo sobre custo de vida, eu vou deixar ele linkado em algum lugar aqui. Isso pesou muito, porque pra gente poder, né, ter a qualidade de vida que a gente tinha, pra gente não decair de qualidade de vida, a gente teria que reduzir muito esse estilo de vida que a gente já tinha. E pra gente, se a gente quisesse comprar uma casa ali mesmo, aí esquece, a gente ia ter que ter um estilo de vida, um custo de vida muito mais baixo para conseguir juntar a entrada, né? Isso assim, você demora meses e meses para conseguir juntar uma entrada, e aí quando você juntar, dependendo do tempo que demorar, pode ser que as casas já aumentaram de valor e aquela entrada já não seja suficiente de novo, né? Então é aquela roda de ratos. Sem contar que para um financiamento alto assim, você precisa de 2 pessoas trabalhando full time, com um bom salário, para conseguir um financiamento muito alto. E eu já, né, eu tinha essa possibilidade de trabalhar full time, inclusive é um dos motivos pelo qual eu, hoje em dia, apesar de estar part-time, eu ainda considero em algum momento talvez pegar um full time, que é para ajudar nessa parte de financiamento de casas aqui. Mas não é a mesma coisa para, né, se a gente quisesse comprar uma casa tão alta, teria que ter 2 salários assim muito altos e os 2 full time. E no caso do Andrew, ele tentando empreender, tinha que estar com a empresa muito sólida e muito boa por mais de 2 anos para o banco começar a liberar uma grana pra gente. Enfim, juntou todas essas coisas, esse custo de vida altíssimo em Sydney, essa vontade de se desafiar, a vontade do Andrew também de viver numa cidade menor, eu que queria experimentar um pouquinho desse estilo de vida também, e a gente querer testar e ver se a gente gostaria de ter família aqui, porque se Deus quiser a gente vai começar a nossa família nos próximos anos, a gente preferiu testar isso agora, porque a gente consegue ver, alugar uma casa aqui, conseguir ver como é que é o estilo de vida e ver se a gente vai sim querer morar aqui. E aí, se esse for o caso, já fica muito mais fácil a gente poder comprar uma casa, financiar uma casa por essa região. E a gente também tem 2 casais de amigos que moram aqui perto. Um deles mora em Newcastle, o outro mora aqui na cidade que a gente está morando agora, que chama Maitland. E até esse casal aqui de Maitland sempre falava assim, a vida só começa quando você sai da City. Você tem que sair da cidade para a vida começar aqui na Austrália. E eles são muito bem sucedidos, é um casal mais velho e muito sábios, assim, eles trazem muitas lições pra gente e a gente resolveu ouvir esse lado também. E na época a gente estava pensando muito em mudar para Central Coast, que é a próxima cidade acima de Sydney, né? E é mais ou menos 1h20 de distância. Então a ideia de mudar para lá é porque lá eu conseguiria trabalhar tranquilamente na minha empresa, né? Trabalhava alguns dias de casa e alguns dias eu tinha que ir para o escritório. Só que lá ficou um pouco difícil para o Andrew conseguir emprego ou para ele conseguir rodar o business dele. O mercado já era menor. E aí, quando a gente começou a falar em mudança, ele começou a olhar alguns empregos, ele rapidamente conseguiu algumas oportunidades, tanto em Newcastle quanto em Maitland. E eu que já vinha aí de meses sendo quase que assim a provedora da nossa casa, porque estava vindo toda a grana de mim e eu já estava, né, sentindo um pouquinho desse peso disso. Falei, quer saber? Vamos deixar ele escolher um emprego legal, mudar para um lugar que fica fácil para ele trabalhar e eu vou viver essa parte de um novo capítulo, sabe? Se der certo e continuar a trabalhar com a minha empresa, eu vou continuar, mas eu preferi abrir mão disso, de poder ficar indo no escritório o tempo todo, para poder deixar ele conseguir esse emprego e liderar essa parte, né? E tomar conta disso e eu ficar um pouco mais livre também para poder cuidar do meu business, que eu quero muito, né, ajudar mais e mais pessoas para conseguir um emprego na área. Já ajudei uma centena de pessoas que também queriam um emprego profissional e hoje em dia essa está sendo a minha prioridade. Então foi esse o motivo e se você gostou desse vídeo e quer entender também como é que você pode, né, como é que foi a minha história, como é que foi o meu início aqui, eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir também. Um beijo!